Sidão, obrigada por ter aceitado esse meu convite para trocar essa ideia comigo. A gente está preparando um material que na verdade, com o objetivo de levantar um pouquinho da história do teatro em Maringá, dividido por episódios, e apresentar para essa nova geração que está aí, que não conhece muito dessa história do Calil Haddad, do Oscar Leandro, e assim vai vindo, né? E aí eu queria, então, começar falando sobre o Oscar Leandro, né? Como é que foi a sua experiência com ele? Você pode me contar como que você ficou sabendo do teatro? O que te levou a fazer teatro? Muito bom. Bom, primeiro eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, dando um testemunho, um depoimento da minha vida como um ator amador, que começou a pensar em teatro um pouco antes de conhecer Oscar Leandro, que foi na década de 60, quando eu, lá nos meus 9 anos de idade, por algumas influências da minha mãe também, que gostava muito de cinema e me ajudava, inclusive, a fazer coleções de atores, de atrizes. Eu tenho até hoje algumas figuras guardadas. Mas, assim, eu vou tentar me disciplinar, porque a história é longa. Eu comecei a montar circo, no tempo do Circo Garcia, quando ele... Eu lembro assim que a gente falava que o tamanho do circo, ele era um modelo através do número de mastros. E o Circo Garcia tinha, não sei se 10 ou 15 mastros, são tempos assim que está na minha memória, mas posso às vezes falhar em alguns depoimentos. Mas eu lembro até que ele veio para cá com acho que 1 mastro, 2 mastros ou 3 mastros. Ele desmembrava para ir nas cidades do interior de São Paulo para cá. Isso quando nós víamos elefante, girafa, leão, tigre, em frente da Catedral de Maringá. E era assim que a gente via os animais, no tempo que o circo podia trazer animais. E eu fiquei louco, eu queria ir embora, eu queria ir com o circo embora. Eu queria seguir carreira no circo. Mas nessa época aí, com os meus 9 anos, eu já fazia cirquinho na Zona 2, onde eu montava a tenda, né, assim, era com aquele encerado que eu botava nos caminhões. E então eu tentava imitar uma estrutura de circo com mastro, madeiras que pegava ali na Zona 2 mesmo, no bosque, onde é o bosque hoje. A gente ia lá e pegava. E eu montava isso aí dentro, com um mastro só. Falar, um dia eu vou fazer com mais. E também, como eu via no circo, colocava pó de serra, né, no chão ali, e fazia o picadeiro, e promovia na Zona 2 algumas peças teatrais, do meu jeito, da minha forma, de forma espontânea. E eu cobrava na época, para a entrada, palito de fósforo. Palito de fósforo. Não faltava caixa de fósforo em casa. É do tempo que nós recentemente tínhamos saído de uma vida de lamparina, depois de lampião a gás e iluminação elétrica da antiga Copel. Então, caixa de fósforo tinha muito valor na época. Então, o pessoal dava, eu não lembro quanto, sei que era número de palitos para entrar, tinha meia entrada e entrada inteira para assistir. E fazíamos o picadeiro, então eu gostava, eu imitava palhaço, que é um sonho antigo ainda, de ser palhaço, né, da minha idade de hoje. E eu consegui ser Papai Noel, muito recentemente. Fiz outras peças, é outro momento, outras histórias, né? Para não me perder, não me divagar um pouco. E eu lembro assim que eu queria ser palhaço, mas não conseguia ainda me vestir de palhaço. Esse também é mais um sonhozinho aí que eu tenho guardado comigo. Olha, então era o circo, e daí um salto, vamos pular aí para a década de 70,
eu sempre persegui isso através de filmes, coleções, essas coisas todas, por influência principalmente da minha mãe. E aquilo parece-me que estava já na minha pessoa, na minha individualidade, de seguir alguma coisa nessa linha. E aí fui. E quando surgiu, eu ouvi falar de um teatro na igreja de Madeira, que tinha uma pessoa que tinha uma peças teatrais e tal. Aí fui lá, apareci e comecei a me aproximar, no meu interesse, me aproximar das pessoas, dos personagens que estavam ali trabalhando, e principalmente de Oscar Leandro, um homem que foi serventuário da Justiça. Eu vou tentar buscar alguma coisa na memória. Ele morou em Irati, se não me engano. Tem alguma coisa escrita já sobre ele. Parece que ele é nome de cidade, né? Nome de sala, no Calil Haddad. E aí eu comecei a me aproximar, comecei a trabalhar como contra-regra, e apareceu a oportunidade de trabalhar numa peça, não como protagonista, mas como uma ponta, de um chefe de trem, no vagão sem leito. Isso é o que eu tenho bastante assim, em memória. Eu não lembro das outras peças, mas Oscar Leandro me lembra muito bem dele, aquela calma, aquela tranquilidade, fumando seu cachimbo, com muita calma. Um escritor, um poeta, que deixou saudade, que marcou muito a sua presença, e que também fez com que a gente se despertasse para a dramaturgia de forma amadora, né? Então, seria aí que eu comecei, aí que começam as histórias. Depois eu comecei a participar com essa peça. Nós viajamos para muitos locais nas regiões aqui, fomos até Curitiba, Apucarana, se não me engano, Paranavaí. Tem datas, inclusive, registradas desses encontros. E uma coisa que me chama muita atenção, também ele tinha um carro. É um desses carrões aí, não sei se era o Dodge Dart, eu sei que era um carrão. E nós íamos com ele viajar. A gente sentava ali, cabia 3, 4 pessoas no banco de trás. Carros grandes, né? Isso é Oscar Leandro. Então, me deixou muita lembrança, muito gostosa. E nós participávamos, apresentávamos a peça nessas regiões. E isso foi muito marcante na minha vida. Vagão Sem Leito é a última peça do Oscar Leandro? Não, ele tem outras. Eu não me lembro, mas tem uma lista que eu posso depois passar, né? Teve bastante antes, né? Ele teve muitas peças antes. Tem uma delas que, inclusive, está registrada em nível nacional, muito marcante. Eu não me lembro agora no momento, mas ele foi uma pessoa pioneira aqui em Maringá, Calil Haddad também, eles se misturam aí, né, na história, os dois. E foi muito bom, porque eu era uma pessoa tímida, eu continuo tímido ainda, viu? Depois me tornei professor, é uma outra caminhada na vida, mas o teatro ele me libertou, ele me deixou bastante assim solto, para que pudesse atuar na vida também, né? Como ator no picadeiro da vida. Sim. Vagão Sem Leito, você tem lembrança do que era a peça? Da dramaturgia, do que você fazia, se você tinha falas? Olha, eu tenho de um outro grupo de teatro, eu tenho inclusive a peça que eu participei, mas dessa eu não tenho registrado. Eu tenho assim que eu era chefe de trem e eu tinha umas partes que eu devia falar, eu não me lembro mais, isso foi em 71, né? Eu tinha aí meus 20 anos de idade. Mas eu era uma ponta, eu não era o protagonista. Nós temos aí uma lista de atores, eu tenho aqui, se me permite pegar aqui, eu não sei se eu vou mostrar aqui o elenco, que eu acho que é importante, esse elenco que eu estou aqui nós temos a peça Vagão Sem Leito, foi ela de 24 de abril de 1971. No elenco, então, tem o Alcibiades Alves de Moura, que sou eu como chefe de trem. Nós temos a maquiagem, a Geni, Francisco Bonato, já o saudoso Francisco Bonato, Marcos, fazia o papel de Marcos. Ele era um dos protagonistas.
a Iraci é linda, Antônio era o contra-regra, mas assim, os atores principais dessa peça, que eu me lembro, o Francisco Bonato, que chamava Marcos, Clair Folés, Anita, o Sidney Grossi, Juca, o Celso Gonzalez, está aqui, Tonico, Anésio Folés, aí vinha o Anésio Folés, que era sonoplastia. O Rudinei Alvarenga era motorista. Então, essa era a peça que nós apresentávamos. Essa peça nós apresentávamos, principalmente aqui, não tínhamos o teatro nosso era as instalações da antiga catedral, a Igreja de Madeira, onde nós ensaiávamos e onde nós apresentávamos a peça. Uhum. Você tem lembrança de ter ido para o... Você tem lembrança de ter ido para o Festival de Teatro de Londrina? Ah, sim. Aí é um outro momento. Aí é um outro momento. Isso já foi depois do Oscar Leandro, porque isso é minha opinião. O Oscar Leandro ele tinha uma peça tradicional, bastante conservadora, do palco, peça que constituía de móveis. O cenário era bastante assim, redondinho, bem organizado. E aí surgiu um grupo, né, o TEME, Teatro era o TEME, Teatro Independente de Maringá, e nós fizemos um grupo com a coordenação de uma pessoa de Londrina, Nite Jacon, que foi uma das fundadoras do Filo, do Festival de Londrina. Aí foi um outro momento, um teatro de vanguarda, um teatro revolucionário, e eu queria ser ator, para continuar perseguindo o papel de ator. Inclusive, essa peça eu tenho um pouquinho mais de registro, de divulgação no jornal da época, que está aqui comigo. Eu tenho algumas... o próprio roteiro, né, da peça. E essa peça, o nome dela era Piquenique no Front, de Fernando Arrabal. Fernando Arrabal, aí eu lembrava muita coisa sobre ele, sobre o autor, mas com o tempo a gente foi esquecendo um pouco. Mas ele era um teatro de absurdo, eu lembro assim, que era um teatro de absurdo, era uma peça bastante revolucionária, diferente daquela que até então eu havia trabalhado com Oscar Leandro, e fizemos essa apresentação, apresentamos em Londrina, principalmente em Londrina, que eu me lembro, e no Festival Internacional de Teatro em São José do Rio Preto. Nite Jacon, quando ela vinha a Maringá, nós fazíamos ensaios intensos, e ela um dia chegou em mim, que aí surgiu o nome do Bidão. Ela falou, Bidão, você precisa ir embora, porque você é ator. Eu falei, tá bom, mas eu na época tinha outras prioridades, que era, eu fazia o curso de administração na UEM, isso eu entrei em 71, né? 72 estava no segundo ano, e eu não tive assim muita coragem de deslocar, eu estava um pouquinho mais focado no curso de administração da Universidade Estadual de Maringá. Olha, algumas coisas marcantes. O Teatro Internacional de São José do Preto, Festival de Londrina, o Filo no seu início. E a peça, tivemos também um ponto interessante, que na apresentação, um dos atores, Hamilton, ele teve um problema no joelho e ele não pôde atuar, e eu tive que entrar no lugar dele. Mas assim, quando a nossa peça ela tinha contraponto, tinha um pessoal fazendo piquenique na frente, e nós atrás fazíamos o contraponto, que era um pessoal da guerra, então tinha todo um vestuário preparado para a gente fazer aquele papel no fundo, que eram pessoas assim, famintas e etc., enquanto aqui tinha um casal, o Zepo e o Zapo, me lembro bem disso, desse personagem, que fazia piquenique. Então era um teatro bastante crítico, uma peça bastante crítica, Fernando Arrabal era bom nisso, teatro do absurdo, o próprio nome dizia. E eu lembro assim que, quando eu substituí o Hamilton,
isso aqui é muito pessoal, porque a gente quando trabalha, como é que se diz assim, a estima, né, a autoestima, o valor, né, quando a gente atua, a gente gosta de ser massageado, né? E eu me lembro que eu fiz pontos locais, porque eu acompanhava os ensaios, mas eu não pude fazer o papel do Zap. E aí fiquei no lugar dele e eu fiz o papel de robô. Então todos os personagens atuavam e eu fazia só pontos nas colocações. E eu lembro que tinha uma Ziembinski, eu pensei até que eu esqueci o nome dele. Ziembinski estava no palco, na plateia, lá em Londrina, assistindo a peça. E ele falou, pô, eu conheço essa peça. Ziembinski é o cara que lançou o Sérgio Cardoso no teatro. Eu falei, eu conheço essa peça, mas não me lembro desse detalhe. E interessante, como é que conseguiram fazer aquela coisa? Aí vem toda essa aí, porque nós, todas as vezes que apresentávamos uma peça, logo em seguida tinha debate. Então, na hora do debate, que o Ziembinski questionou essa participação, que foi de improviso e que deu resultado. Então, isso foi muito marcante na minha vida, eu senti todo importante, né? Ziembinski falando, né? Sérgio Cardoso, um ator, infelizmente, foi embora muito cedo, ele assisti, inclusive, algumas novelas com ele. Então, isso são coisas assim marcantes do TEME. É no teatro que nós, paralelamente, além dos ensaios, nós discutimos texto, subtexto, era um momento assim do movimento militar, do regime militar, e a nossa peça, como tinha algumas críticas, então havia censura na época e tal. Então, eu queria ser ator. Eu não estava preocupado com o que se falava em revolução ou política, nada. O meu negócio, minha proposta era atuar naquele momento no teatro. Você entrou para o grupo mais famoso por ser revolucionário em Maringá, né? Até hoje. Tem umas pessoas marcantes que estão aí, algumas ainda eu tenho contato, se vocês precisarem, né? A Guilmar Germani, o Hamilton, outras pessoas que assistiam também, que estavam por ali, que fizeram uma época e que fizeram parte dessa peça. E foi por acaso na história, né, de Maringá que a gente fez parte e foi muito gostoso e valeu a pena. Foi muito importante. Uhum. Eu tenho muito interesse no TEME também, a gente pretende fazer um episódio sobre esse grupo, né, porque o nosso trabalho ele é dividido por episódios. Mas, quando eu te perguntei sobre essa questão de Londrina, é porque nós temos registros, né, isso está inclusive num livro sobre a história artística e cultural de Maringá, que foi publicado aqui pela Secretaria de Cultura, pelo setor de patrimônio histórico, que fica aqui, né, no Calil Haddad, que fala que Oscar Leandro foi com, se não me engano, essa peça, Vagão Sem Leito, acho que foi essa mesmo, que foi uma das últimas. Londrina, é porque nós temos registros, né, isso está inclusive num livro sobre a história artística e cultural de Maringá, que foi publicado aqui pela Secretaria de Cultura, pelo setor de patrimônio histórico, que fica aqui, né, no Calil Haddad, que fala que Oscar Leandro foi com, se não me engano, essa peça, Vagão Sem Leito, acho que foi essa mesmo, que foi uma das últimas, para o Festival de Londrina, e houve uma crítica, o grupo foi muito criticado, severamente, até assim, maldosamente, pelo que consta no texto lá do livro, que foi um dos motivos pelos quais o grupo acabou se dissolvendo. Consta nesse livro, inclusive, que algumas das pessoas desse grupo foram para o TEME. Criou-se, né, migraram, digamos assim, né? Por isso eu te fiz essa pergunta, porque isso foi uma coisa que até o João Laércio, né, historiador, contou para a gente em entrevista também, né, que o Oscar, o grupo a ANTA, né, a ANTA, foi severamente criticado e que isso foi uma coisa que acabou sendo considerada decisiva para o fim do grupo, porque foi muito cruel. O Oscar ficou muito deprimido e tal.
E aí eu queria saber se você se lembrava disso, se isso confere, né? Como que... Eu me lembro assim que quando se desfez o grupo e eu perseguia, tinha um caminho, né, focado em fazer teatro, eu fui para o Teme. Por isso que eu digo que, como eu participei dos dois, eu vejo assim que Oscar Leandro fez parte da história. Então, até então, ele fez aquele... É como nós fizéssemos uma crítica, por exemplo, ao Charles Chaplin. Charles Chaplin, quando ele fez aquele em Nova York, né? New York, alguma coisa de condensa de Hong Kong, foi ele diretor, depois... Quando ele estava no final, lá da 1977, quando ele veio a falecer, Charles Chaplin deixou uma história de cinema mudo até o cinema sonoro muito marcante. Ele também foi criticado, muito criticado ao final, nesses filmes que ele fez nos últimos tempos da sua vida. Então, Oscar Leandro, eu acho que ele foi um momento. Ele fez história, ele era um teatro tradicional, que era isso mesmo. Não havia... E cada momento foi escrito, né, foi passado para o público aquilo que espelhava a realidade da época. E o Teme, ele veio, eu acho que ele nem veio para substituir Oscar Leandro. Oscar Leandro não era substituível. Oscar Leandro teve aquele seu momento. E aí, quando o pessoal do Festival de Londrina, que era um festival de vanguarda, um grupo que estava surgindo, nós tínhamos, inclusive, encontros musicais, tinha como é que se diz, músicas, né, de composição, etc. Então, foi uma coisa na Casa da Cultura em Londrina, e eu vejo assim que surgiu, eu acho que talvez foram muito rigorosos com ele, e eu acho que foi um momento dele. E depois nós partimos para um outro momento, que foi um momento crítico, sim, de criticar aquela realidade que estava ocorrendo na época. E muitas peças interessantes, Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes, eu lembro muito disso. Pessoal de São Paulo, encontro de diretores, vinham atores famosos para Londrina. Quando eu fui para o festival em São José do Rio Preto, também vários atores famosos do Rio de Janeiro. Então, foi uma convivência muito importante para a época. E você acha que o Oscar Leandro ele era reacionário? Assim, ele era muito conservador? Eu acho que o Oscar Leandro ele era resultado da vida dele, era serventuário da justiça. Ele era uma pessoa que era um poeta, um escritor, e que escrevia as peças. Escrevia as peças, e muitas peças. Então, quando eu falo assim, quer dizer, eu não vejo... Isso é uma ponderação minha, não por ter trabalhado com ele, mas porque também trabalhei com ele pelo que ele fez. Então, ele fez muita coisa. E as peças dele era o início, meio e fim, de todo mundo viver feliz para sempre no final. Né? Havia toda... E ele espelhava, procurava através das peças, que eu não me lembro o nome delas, mas ele espelhava através das peças a realidade, porque o teatro é isso, é trazer para o palco aquele momento que nós estamos vivendo. Eu acho que isso é o... E, de repente, o Teme entrou com outros focos, então não vejo ele, eu vejo ele naquele momento dele. O pessoal diz que ele era... As pessoas com quem eu já conversei, né? Nós conversamos com algumas pessoas, que ele era bem sério, assim, um pouco tímido, não era de muitas gargalhadas, né? Era um cara muito legal, ninguém falou mal dele, todo mundo fala bem dele, mas era bem na dele, assim, né? Eu queria, assim, entender mais dessa figura, saber mais sobre ele como diretor também, como funcionava o processo, porque daí você participou de todo o processo de montagem do espetáculo, né? Sim. Como que ele era como pessoa, como diretor, como amigo? Oscar Leandro, interessante. Como lembrar das intervenções dele? Ele deixava as coisas seguir, né, com muita tranquilidade. A interferência dele, a intervenção dele era muito pouca. E eu lembro muito ele do cachimbo. Esse era Oscar Leandro. Você falou da timidez dele, quem sabe talvez fosse tímido, ele era introvertido,
mas falava pouco, tanto que eu só me lembro de Oscar Leandro dirigindo a peça. Eu não vejo Oscar Leandro se alterando, eu não vejo Oscar Leandro, assim como a gente vê muitos diretores de filmes e de teatro, né, que interferem. Tem gente que fala, não gosto de trabalhar com ele, não gosto. A gente vê algumas histórias nesse respeito. Não, Oscar Leandro foi uma figura que ele interferiu o mínimo possível. Ele tinha conhecimento do roteiro, porque ele era o autor, e ele deixava a gente... Eu tinha uma pessoa que já faleceu, que trabalhou, que é o Comanche. Não me esqueço por causa do nome, né? O Comanche era um ator preferido dele. Até faleceu há pouco, não sei, não lembro direito, mas Comanche era uma figura muito interessante, se pudesse levantar alguma história sobre ele. Mas Oscar é essa figura quieta, não sei se tímida, como você falou, mas que deixava a peça fluir naturalmente. Isso é o que eu me lembro. Não me lembro de ter levado bronca, não vi ele dar bronca em ninguém ou chamar a atenção. Oscar Leandro era Oscar Leandro com cachimbo, sentado, né, e fazendo e dirigindo a peça da qual ele era o autor. Você chegou a conhecer o Calil Haddad? Que eles foram contemporâneos, né? Eram amigos, não conheci Calil Haddad. Eu não conheci, eu só soube da figura do Calil Haddad, talvez porque eu tenha começado depois, né? Porque Calil acho que veio antes de Oscar Leandro. Eu só soube da figura de Calil Haddad, mas isso porque eu, no meu caso, quando foi construído o teatro e foi dado o nome ao Calil Haddad. Então, o auditório Oscar Leandro é esse aqui, né? Onde nós estamos. Isso eu sei que eu cheguei aqui para conversar com vocês, eu já senti uma energia interessante por causa que... E está aqui no palco, né? Isso aqui é uma coisa assombrosa, majestosa, uma coisa que desafia qualquer pessoa para trabalhar e passar para as pessoas aquilo que a gente possa ter de melhor nas nossas atuações. Sim. Bom, para a gente encerrar o tema Oscar Leandro, que depois a gente pode entrar no Teme, voltar, né, para o Teme, queria ver se tem mais alguma coisa que você queira dizer sobre Oscar Leandro, sobre a Anta, sobre Vagão Sem Leito, sobre essa sua experiência de teatro, né, esse seu início no teatro com Oscar Leandro, para depois a gente partir para o outro tema. Acho que nós avançamos tanto, né? Nós avançamos tanto, mas foi para mim, para a minha vida, foi um momento marcante, de muita influência, inclusive teve muitas influências na minha vida, até como professor de universidade. Mas assim, era muito gostoso, era muito bom as nossas viagens, os nossos deslocamentos, nosso relacionamento. Tanto que eu, na vida, depois, eu enveredei pela área de pessoas, de recursos humanos, porque teatro, para mim, é relacionamento. Teatro, para mim, são pessoas. Teatro, para mim, é riqueza de simplicidade, é riqueza cultural. Para mim, é uma riqueza de vida. Então, eu acho que tudo aquilo que nós falamos de forma prática sobre a peça, não é só a peça em si que me deixa lembrança, mas o fato de ter tido a oportunidade de conhecer Oscar Leandro, de conhecer aqueles amigos, os nossos ensaios, as plateias que nós encontramos, algumas, no meio da plateia, algumas pessoas que tinham certos, que apareciam bem, né, eram significativas na nossa vida como diretores de teatro, de televisão, inclusive, para a época. Eu acho que foi maravilhoso. Eu levo isso com muita saudade, com muita nostalgia.
e ter o privilégio de ter participado, de ter conhecido Oscar Leandro. E sempre ouvi falar dos Lima, né? Do pessoal lá do Tadeu, Moacir Lima, né? A gente até já tentou lá com o pessoal do Ferro Velho, lá que tem um parentesco, mas eles também dão perdido na gente, não quer falar muito sobre. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho do que você sabe dessa história. Porque quando você entrou, o grupo também já existia, né? Sim, já existia. O Teme, ele... Como nós estávamos colocando no início, até eu vou até inverter quase que o papel, quando eu entrei, eu queria ser ator. E eu vou aqui colocar de livre e espontânea vontade, que eu era uma pessoa naquela idade, dos seus 20 anos. E, de repente, eu saio daquele teatro que nós já falamos, daquele grupo de teatro, e entro num grupo de estudiosos. O que nós estudávamos na época, que me influenciou muito? Metafísica, teoria do conhecimento, dialética. Olha só as palavras para um moleque de 20 anos, né? Aquilo, para mim, era loucura. Que é isso, que era aquilo. Estudávamos isso antes, além dos ensaios. E acho que com o tempo eu percebi, quer dizer, que nós já discutimos algumas coisas revolucionárias na época. Me lembro da censura, eu me lembro... Porque recentemente eu tinha saído do Exército. Eu servi Exército em 68. Eu saí cabo, para terceiro sargento, né? Acho que hoje nos permite, acho que faz parte da história, né? Na época, a gente ficava um pouquinho receoso. Então, de repente, assim, a grosso modo, quando eu saí, eu estava lá aprendendo, discutindo sobre a guerrilha do Araguaia, em 68, mas do ponto de vista do Exército. Quando eu venho para o teatro, eu estou discutindo guerrilha do Araguaia num outro grupo. Aquilo, para mim, para a minha cabeça, o que eu estou fazendo, né? Mas eu estava preocupado com a peça, assim como a Anitta Jacon falava, Abidão, você é ator. Você tem que ir embora. Eu sempre marcou essa frase, foi muito marcante na minha vida. E Fernanda Rabal, aí tem a história, né? Teatro do absurdo, da crítica, sair da mesmice, sair do... Né? Então, o que me lembra do Teme é que eu acho que eu cresci muito também, intelectualmente, para a minha idade, porque ela faixa, eu cresci bastante. Então, Piquenique no Front, tem aqui os personagens, vamos ver se vocês poderiam, inclusive, eu tenho alguns que eu tenho contato, né? Tinha o Zapo, o Hamilton, que hoje está em Curitiba, tinha o Tepan, o Norival, Trautmann, a Guilmar Germani, da família Germani aqui, hoje está residindo em Belo Horizonte, tem muita informação a respeito, porque ela era um dos personagens principais. Oswaldo Casavara, que é o Zepo, também, o Zapo era o Hamilton, e o Zepo era o Oswaldo Casavara. Oswaldo Casavara está em Londrina. Então, são pessoas aí que estão... E aí tinha o coro. Esse era o grupo, o Zapo, o senhor Tepan, a senhora Tepan e o Zepo, eram pessoas que estavam fazendo o piquenique. E atrás o coro, que era constituído de pessoas todas famintas. Nós usávamos muito uma roupagem de saco de estopa. E a gente já começava com a peça, enquanto descia, com o Oscar Leandro, você descia aqui como é que chama aqui a... Coxinha? Não, até descia a cortina, abria-se as cortinas. Nós não, nós víamos quando as pessoas estavam esperando o começo da peça aqui, nós víamos pelo fundo. E nós, do coro, chegávamos primeiro e vinha andando no meio da plateia. Então, se olhava assim, o cenário era muito bom, era interessante, muito curioso, era bem...
Era bem absurdo mesmo, era bem absurdo. Depois o Zepo, o Zapo e o Stepan e o casal, eles vinham aí daqui. Eu não lembro mais, não sei se mais vinham daqui do palco ou se vinham também depois, mas vinham se divertindo com cesta e tal, com a roupa de turista e fazendo piquenique e tal. Por isso, piquenique no front. E o front, nós estávamos lá no fundo fazendo o coro, que era a guerra. Então, desses personagens assim, que eu me lembro, aí tá, no meu caso, a Nésia Kowalski, nós tínhamos também o irmão dela, a Nésia Kowalski. A Nésia Kowalski é uma figura interessante citar aqui, porque ela foi juiz de direito. Ela fez parte, já falecida recentemente, saudosa Nésia, ela fazia parte do coro, ela trabalhou no Banestado, e ela foi juíza de direito no caso que ocorreu lá na praia e tal. Chegou a juiz de direito, a Nésia Kowalski. Depois nós tivemos, o Bernardo Celso também está aqui, em Maringá. A Yolanda Casagrande está aqui. A maioria do Teme está por aqui. Yolanda Casagrande, o Targino não me lembro mais, Maria Emília Germani, da família Germani também, Maria Helena Salgueiro, já falecida, a Neuza Serra, famosa Neuza Serra também, irmã do Eupídio Serra, professor de Geografia da UEM, a Regina Ventura da Silva, não me lembro mais, Ismael também não, mas o figurino e a direção era coletiva. Olha que curiosidade na peça, né? O figurino ele era em equipe e a direção coletiva. Nós mesmos dirigíamos, nós mesmos discutíamos. Havia muitos debates, havia muita discussão para o crescimento do grupo. Então, eu acho que a mudança de peça foi da água para o vinho. Não vejo desmérito nenhuma das duas. Era um movimento, dois movimentos, e que isso marcou muito para a minha vida e para a minha pessoa. Você fez mais peças além do Piquenique? Não, aí depois, eu também trabalhei paralelamente, eu fiz um filme que fica aqui registrado, se vocês puderem resgatar, que foi filmado pelo Maurício Cadamuro e pelo Wellington, já falecido também. Fiz parte de um filme do tempo Super 8, Pesquisa 1, e nós ganhamos concurso em Curitiba, primeiro lugar, se não me engano. E eu meu papel foi de um executivo que tinha problemas diria assim para você, que eu tinha alguns sintomas eu vou me lembrar daqui a pouco. Eu sei que eu me vesti de executivo, atravessando ali na Praça Raposo Tavares. Eu tive orientação também da recém-falecida professora de psicologia. Agora minha memória está falhando um pouco, talvez vocês vão ter que cortar pedaços para eu voltar, porque professora de psicologia da UEM, ela me orientou, eu tive que ir até um hospital para ver como é que era um sintoma de uma pessoa que tinha... Aqui não vai dar para gravar, viu, gente, porque eu estou esquecendo demais agora aí. Mas o Pesquisa 1 tem alguns detalhes curiosos, que pois vocês cortam. É a professora... Não é Sandra. Nossa doutora de psicologia da UEM. Estou até vendo ela. Uma hora você vai lembrar. Nós fomos ao hospital para ver aquele que solta espuma. Epilepsia? Epilepsia. Eu fiz um papel de um executivo que tinha epilepsia. E eu sei que na cena, eu saía da Raposo Tavares, eu passava por um pessoal, depois no meio da Avenida Brasil ali, eu sofria a epilepsia. Antes de chegar na Avenida Brasil, eu sofria e tinha todos os recursos para que eu sofresse a epilepsia. E eu fui, professora, no hospital para visitar, para ver como é que era, um epiléptico, né? Então, Pesquisa 1. E aí tinha um outro que fazia
O papel dele era de um mecânico. E eu sei que quando eu caí na Praça Raposo Tavares, todo mundo foi me acudir. Tem uma pessoa com um jornal, esse filme interessante, não sei se existe ainda, tem que ter, Pesquisa 1 é o nome. E eu sei que eu caí, e aí as pessoas ficaram olhando, e um ficou lendo o jornal, olhava assim, mas não fazia que não estava vendo, porque ele ficou assustado, o cara caiu. E vieram me socorrer. E aí tem algumas curiosidades, que a Neuza Casagrande, que fazia medicina, estava passando, que era colega minha, nem ela sabia, e veio me socorrer e levou para o hospital. E aí falou, é meu amigo e tal, afastem-se, porque, né, e tal, e ele me levou. Depois tivemos esse Targino, que está aqui o nome dele, que fez o papel de um mecânico na Vila Operária, que também sofreu, e ele, quando chegou o ônibus que ele foi subir, também começou a sentir, o pessoal não deixou nem ele subir, já seguraram ele e levaram para a Santa Casa, que era ali perto, para socorrer. Mas esse filme, Pesquisa 1, era mostrando o pessoal, atendimento, assistência e tal. Foi muito interessante. Eu sei que nós ganhamos títulos lá, ganhamos prêmios lá em Curitiba. Está por aí Maurício Cadamuro, o Wellington, que tem parentesco com o pessoal do antigo Cine Maringá. Não sei se alguém tem registrado esse filme. Esse foi mais um. E assim, pulando no tempo, eu participei na igreja, já fiz alguns personagens bíblicos. Eu sempre tive isso na minha... né, sempre pensei, sempre procurei atuar. E, recentemente, em 2015, eu fiz o papel de Zacarias, da Bíblia, também. Eu tenho algumas coisas registradas, fotos registradas. E fiz toda a apresentação com toda a indumentária, maquiagem, tudo. Na Igreja Batista, da Vila 7. Mas, assim, em termos de peça, eu trabalhei em 2017, numa peça, que foi aqui na Zona 5, tinha uma escola de teatro, participei dessa peça, mas não como protagonista. Me chamaram, mas eu me recusei, fiz ponta só, que é uma viagem no deserto. É uma peça recente também, eu posso citar o nome da pessoa, que deve ter os registros, que era uma escola de teatro aqui na Zona 5, nas Antenas. Nas Antenas aqui tem um sobrado ali grande, em que nós fizemos, e apresentamos em Curitiba, e apresentamos no antigo Teatro Barracão. Então eu venho perseguindo, venho fazendo algumas coisas assim que me chamam a atenção. Sim. Eu lembro dessa escola, ela fechou já. E a dona do teatro, da escola, o marido recebeu uma promoção na Sanepar. Ele foi para Curitiba e eles fecharam. Sim. E sobre o Tene, você consegue se lembrar onde eles faziam teatro? Onde eles ensaiavam? Nós ensaiamos na Duque de Caxias, onde hoje tem alguma coisa de produtos vegetarianos, produtos de alimentos, né, naturais, ali, se não for bem ao lado, ali, por ali, assim, por perto. Nós ensaiávamos. Perto da universidade? Na Duque de Caxias, aqui perto da prefeitura. Perto da prefeitura, aqui quando você pega... aqui quando você sai da travessa da prefeitura, um pouquinho, sentido da universidade, logo do lado direito ali tem é Super Bom, se não me engano. Sempre Bom. Ali ou ao lado é que nós ensaiávamos. Era ali. Era o que ali? Era um local alugado, um espaço alugado, que eu me lembro que nós ensaiávamos ali, fazíamos toda a coreografia, principalmente, nós fazíamos ali. Então, depois nós tínhamos encontros também nas residências de algumas pessoas. Até eu me lembro, assim, uma coisa marcante foi quando o Caetano Veloso veio aqui e veio fazer uma apresentação, e nós fizemos uma sopa para ele lá perto do Maringá Clube, antes dele ir embora, né, do Brasil. Tivemos um encontro com ele, eu lembro direitinho, muito simpático, pessoa muito simpática, calmo como o bom baiano, e isso me marcou também bastante.
Então, você acabou fazendo só o Piquenique no Front. Só. Eu acho que nós tivemos, salvo engano, acho que nós tivemos poucas peças, né? Nós tivemos poucas peças. Agora, nós tínhamos muita discussão, muito debate. Você saiu por causa dessas discussões, será? Hã? Você saiu por causa de discussões? Porque Não, não. eu não me lembro assim, porque eu sempre estava preocupado em atuar. Eu me envolvia com papel, tanto que quando eu fui agora nessa peça que nós apresentamos em Curitiba, teve uma atriz lá da Globo, a Dig Dutra, que viu lá e viu eu trabalhando como ponta. E ela falou assim, pô, mas esse cara é muito bom, aquela coisa toda, porque às vezes eu aprendi que no teatro, aqui você pode ocupar o espaço o máximo que você puder, dentro da tua interpretação. Então eu procurava ser marcante. E eu lembro assim que era essa a minha preocupação em atuar. E as discussões, ela vinha por tabela. Então, eu não saí, eu fazia já um curso superior, né, um curso de administração, e isso foi me tomando o meu tempo e eu tive que parar. Eu tinha opção, ou ia ou ficava. Eu preferi ficar e terminar o curso de administração, tanto que depois, aí tem toda uma história que eu fui professor durante 32 anos na Universidade Estadual de Maringá. Mas então você não tinha todo esse engajamento político que o Teme era famoso por ter, né? Não, mas eu acho que me influenciou. Teve muita influência nas posturas críticas. Eu deixei aquele bidão, não era o bidão, mas era o Alcibiades no teatro anterior, para aquele. Eu acho que foi um movimento assim, realmente, vamos dizer, até revolucionário de vanguarda, que marcou muito, sim. Marcou Oscar muito. Leandro, você era Alcebiades, né? Era. E no Teme virou bidão. Virei o bidão. Sim. E o Teme foi, acho que até hoje, o único grupo de teatro com utilidade pública, né? Da prefeitura. Sim, nós tínhamos patrocínio, tudo. E era bem coletivo, para nós, assim, era uma coisa era interessante, muito de reflexões, né? Porque tinha estudo paralelo. Imagina, quando eu falei desses termos, né? Depois eu vim estudar isso aí posteriormente, né? Quando pós-graduação, curso de psicologia depois que eu terminei agora, concluí agora o ano passado, o curso de psicologia. Aquilo veio à tona, veio tudo aquilo e me deu uma certa estrutura para fazer o curso. E quem patrocinava o Teme? Eu não tinha alcance. Eu não lembro assim que a NITS, que era de Arapongas e participava da coordenação do Filo, eu viajava, eu ia. Ou daqui, ou para São José do Preto, para Londrina, dos vários festivais. Eu não me lembro quem patrocinava, não. Eu não me lembro. Sim. E a figura do Tadeu, Moacir Lima? Tadeu da UEM? Que era ligado ao Tinha o Teme, Tarcísio. né? Tarcísio é do Cineclube, né? Tarcísio do Cineclube. Frequentei muito Cineclube, era normal se frequentar os debates do Cineclube. Tadeu, me lembro, Tadeu, mas vagamente, assim, não estou conseguindo lembrar, não. Eu lembro do Tadeu, do Tarcísio. Trabalhou na UEM, né, Universidade Estadual de Maringá. Mas o Tadeu não tinha atuação, assim, não dirigia o Teme? Não tinha esse envolvimento? O Tadeu, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Assinava muitos textos pelo Teme. Ele não me lembra de Tadeu, não. Tanto que aqui no elenco, Piquenique no Front de Fernando Arrabal. Como não tinha direção, né? Assinado não tinha a direção. E aqui tem, nós podemos depois, aí eu posso passar esse documento para vocês, sobre o que era o Teme, que é um grupo de pessoas com exceção de poucas, que nunca fez teatro, que se formou a partir de motivação inicial de promover em Maringá, cidade progressista,
mas carente de uma cultura própria, um movimento de cunho cultural, um movimento de teatro, por ser o teatro um meio de comunicação, é inegável, né, valor, uma arte social. E depois aqui tem mais detalhes da peça. Primeira peça montada pelo Teme, e aí vem alguns detalhes, bem amarelinho aqui, ó, bem amarelo, viu? Depois eu tenho aqui eu tenho a própria peça do Fernando, o texto dela, o texto do Piquenique no Front. É o que você usou para fazer a peça? Aqui, Teatro de Maringá, para ver, de 1971, também, sobre a ANTA. E tenho aqui a apresentação da ANTA em Curitiba. Então, eu tenho aqui alguma coisa que sobrou da peça. Não tem fotos do Teme? Tenho aqui. Não, do Teme eu não tenho. Eu acho que quem pode ter... Aqui tem sobre da Folha do Norte, de 1971, sobre eu tenho aqui do teatro do Oscar Leandro. Aqui está todos os personagens da peça do Vagão Sem Leito. E não sei como fazer depois para publicar, né? Mas do Teme, quem teria aí seria a direção. Quem teria, por exemplo, a Germane, né? A Neuza Serra. A Neuza Serra hoje está em São Paulo. Esse pessoal deve ter alguma coisa registrada. Nós tínhamos, inclusive, a parte sonora da peça, muito interessante, também muito importante, os discos da época, esse pessoal deve ter também. E do Teme tem mais alguma coisa que você quer registrar? Mais uma referência, mais um ponto na minha vida. Mexeu muito comigo, com a minha estrutura mental, intelectual, e que deu alguns rumos para a minha vida de entender determinadas coisas e de ver determinadas coisas para aquela época. Quer dizer, eu vejo assim que eu fiz parte de um momento curioso, que eu tento entender hoje, até como psicólogo agora, de sair de um exército, fui cabo, dedicado, saí apto a terceiro sargento, fazer um teatro conservador e partir por um teatro mais revolucionário, vamos dizer assim. Isso, no meu construto, na construção mental, isso teve uma influência muito grande na minha vida. Pois é, me intriga muito saber como que era isso na Maringá, né? Porque Maringá, hoje, a gente já considera uma cidade bem conservadora, né? Imagina naquela época, contexto de ditadura militar, né? Assim, a gente sabe que a censura não foi tão forte aqui como foi em outros lugares, mas também teve, né? Eu acho que assim eu saí isento, viu? Até por absurdo que pareça, né? Eu era eu saí, muitos colegas meus sumiam, né? Assim, eu tava aqui, eu tenho alguns, né? Quando você fala do Lima, eu não vou entrar em detalhe, mas tinha algumas pessoas aí que tiveram algumas histórias, Silva Lima, algumas personagens aí que tiveram alguma situação meio diferente. No Teme, sim, né? No Teme. É por isso que até hoje os tiozinhos não querem falar com a gente sobre isso. Eu vejo assim que tínhamos receios, né? Mas eu não tenho receio, não tenho medo, não, porque foi um momento histórico. Como eu tenho várias influências, eu acho que eu posso dar um depoimento em paz e tranquilo, que fica só um arquivo vivo aí desse momento histórico. E não vejo ter medo de hoje mais sobre isso, não. Principalmente esses colegas meus, talvez pode ser que eles tenham receio, mas não vejo tão sério. Eu acho que era um momento. Sim. Nós vivemos de momentos. Mas naquela época, você acha que foi muito pesado, assim, o que rolou?
Não, eu não fui, eu não senti isso. Eu não senti isso. Porque eu não era da liderança, né? Eu era era mais um membro ali para atuar, né? Então não vejo dificuldade nesse sentido, não. Uhum. Não, é porque você falou dos colegas desaparecidos e tal. É pesado, né? É assim. A gente sabe que aconteceram coisas, né? Com o tempo, Sim, principalmente. sim. Agora, veja, eu talvez não possa entrar, que talvez seria uma outra discussão, que seria uma opinião pessoal. Mas eu vejo, como eu estava no Exército, tinha um lado. Quando eu estava no teatro, tinha outro lado. E isso me deixou interessante a ser mais assertivo nesse aspecto. Porque teve gente que sofreu, um monte, desaparecidos. Quando você fala das guerrilhas do Araguaia, quando você fala dos movimentos todos na época, eu tenho um colega em Maringá, só não vou citar, porque é ele que tem que dar o testemunho, o depoimento. Ele me contou que ele foi mesmo, que ele sofreu mesmo, sabe? Então, mas isso na época, isso em 71, 72, eu lembro de alguns movimentos assim, mas eu não me envolvia. Não é que eu não queria ou queria me envolver. Eu tinha minha vida, né? E tinha determinadas influências. Tanto que ainda tenho hoje, porque quando eu servi o Exército, eu servi com muita vontade, com muito gosto. Tudo aquilo que eu fiz, eu sempre fui compulsivo em tudo que eu fiz. Sempre fui compulsivo. Sempre entrei de cabeça. E nesse aspecto, quando eu entrei de cabeça, eu entrei no teatro de cabeça. Eu não entrei numa questão ideológica, nada de posições ideológicas. Então eu vejo assim, que teve. Hoje a gente vê, quando eu estou lendo, eu leio assim e falo, puxa vida, isso aconteceu? Nossa, né? Quando eu servi em 68, eu tenho uma história também de quando era cabo, de soldados que foram mortos, que eram sentinelas, colegas que estavam servindo comigo, que aí tem uma história dentro de pessoas que eram sargentos que entraram como recruta para salvar, para libertar pessoas lá dentro do Exército. Sou do tempo, em 68, de um tempo que, nossa, teve um coronel que estava preso, que teve que fugir. Assim, aí tem aí essa história que veio à tona depois de muito tempo. Então foi um momento muito difícil, né, muito tenebroso na nossa vida. Eu acho que foi muito difícil. E era um momento, era um contexto que se existia na época, né? Certo. E de teatro? Algo mais? Foi bom. Foi bom. Faz parte do meu repertório de vida. Entrando para atuar, entrando para aprender, entrando para aprender, conhecer pessoas, conhecer esse mundo diferente. É um mundo diferente. Um mundo de idealismo também por trás disso, né? Muitas dificuldades para fazer parte. Mas não me arrependo, não, valeu a pena. Como é que é para você hoje estar aqui no Auditório Oscar Leandro? É um teatro que eu já vim várias vezes aqui assistir peça, assistir canto, assistir coral, assistir festivais. Saudade, vontade de continuar atuando. A gente diz, eu joguei muita bola, muito futebol, também amador, mas tem toda uma história por aí. Futebol talvez seja difícil, apesar de que ainda estou batendo umas bolinhas aí. Mas eu tenho uma esperança ainda, e quem sabe, de atuar mais vezes. Porque para atuar não tem idade. Que eu diga Fernanda Montenegro, Natália Timber, essas pessoas que estão com 93 anos, aí, com 97, tem um com 98 anos, que estão aí, estão agora parados, né? O Sassamutema, como é que é o nome dele lá? Lima Duarte, mora ali em Campinas. Não estão atuando, mas se atuar, eles têm condição. Certo. Obrigada.
Muito obrigada pelo depoimento. Acho que é isso. Aí só... Dá para filmar ali, ó.